Oi, gente, tudo bem com você? Você me conhece? Eu sou o Raimundo Alves, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um tema pra lá de especial. Hoje nós vamos falar sobre vaidade. E está comigo aqui o Marcos Sacramento. O Marcos Sacramento é radialista, capelão social. Marcos, e aí, tudo bem? Oi, meu amigo Raimundo Alves, você ligado aqui no nosso podcast Conexões Temas da Vida. Hoje o tema vaidade vai mexer com todos nós. É um tema, como o Raimundo costuma dizer, para lá de especial. Ser vaidoso é bom ou ruim? A busca pela beleza, pela estética, pelo corpo ideal. É interessante, é importante. Agora, existe uma linha fina, uma linha tênue entre a vaidade e o desleixo, talvez. Nós vamos conversar sobre isso e outros pontos ao longo aqui desse podcast. Mas vamos convidar para entrar aqui na roda o professor, teólogo, escritor, editor, apresentador, né? Vai apresentar, inclusive, a aplicação bíblica ao longo aqui do podcast. Nós vamos convocar o João Cruz para que ele possa abrir a Bíblia e falar sobre o que a Bíblia diz sobre esse tema vaidade. Ô João Cruz, bem-vindo. Muito obrigado. Ô João Cruz, você se ama? Uma pergunta básica. Você se ama? Eu acho que todos precisam se amar, não é? Não no sentido de, sei lá, ser egoísta. Mas assim, no geral, a gente tem que se amar ou não? Nós temos que nos amarmos, né? Aí vem uma perguntinha. Talvez você não precisa responder agora, se você não se sentir, não se sentir confortável. Mas vem, se eu e você, se você se ama, é uma pergunta. Se você se ama, a vaidade não vem como um pacote? Não está no pacote a vaidade? Porque a vaidade não tem a ver com, de certa maneira, você querer o melhor para você? Aí fica uma pergunta. Porque a gente fica pensando se vaidade é um exagero, vaidade é qualidade. Fica essa pergunta. Se nós nos amamos, se você ama a si mesmo, será que a vaidade não está embutida no pacote? É uma pergunta no início. Vamos falar nisso depois. Tá certo. Então, ao longo aqui do podcast, nós vamos convidar, o professor João Cruz, ele retorna para fazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz sobre esse tema vaidade. Eu creio, não tenho dúvidas, que realmente a aplicação bíblica de hoje é imperdível. Um abraço, Raimundo. Um abraço, João Cruz. Daqui a pouco o João volta. Raimundo, aquele abraço sem apertar, né? Aquele abraço de longe. E aí, Raimundo Alves? Fica a pergunta para todos nós, né? Se você é uma pessoa que ama a si mesmo, ou a si mesma, né? Será que nós não somos vaidosos por natureza? Já vem no nosso DNA a vaidade, Raimundo? Muito bem. Bom, começamos bem. Bom, vamos fazer assim então. Você que está nos assistindo é o nosso convidado para estar conosco, para compartilhar daqui a pouco, não é? Com seus amigos, com a sua família. Bom, vamos pensar esse tema então, vaidade. Será se o amor próprio já implica vaidade? É uma boa pergunta. Talvez a gente pudesse então emendar junto a essa boa pergunta, Marcos, qual é o limite da vaidade? Uau! Será que vaidade tem níveis de vaidade? Pois é. E será se a gente já extrapolou esse limite em algum momento, Marcos? Já gastou tudo? Já até passou? Será se a gente... Pois é, Marcos. Será se a gente já gastou tudo isso? Será que vaidade também não são exageros? A pessoa, quando fala vaidoso, é uma situação que já está dando uma importância em demasia a uma determinada situação na vida da pessoa. Então, será que vaidade é uma qualidade ou não? E aí, você sabe, nós sabemos que o mercado da beleza
no Brasil não entra em crise, jamais entra em crise. O Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Movimentou, no ano passado, cerca de 26,9 bilhões em 2024. Existe uma previsão de crescimento médio de 7,2% ao ano, alcançando cerca de 40 bilhões até o final de 2027. Companheiro, meu amigo, minha amiga internauta. 69% dos brasileiros utilizam produtos de beleza para se sentirem bem. 69%. E 8 em cada 10 pretendem manter ou aumentar suas compras na área da beleza. E fica a pergunta para nós, Raimundo Alves e você, meu amigo internauta. O que anda por trás desse consumismo pela beleza, pela realização da autoimagem? Academias superlotadas, manicure, pedicure, salão de cabeleireiro, sempre bem prestigiados, não é verdade? As pessoas valorizam. Será que é errado? Como que você lida? Aí fica, Raimundo, para deixar os nossos internautas responderem, né? A importância da vaidade. Você é uma pessoa vaidosa? O que é ser vaidoso? De vez em quando a gente fala assim, não, fulano é vaidoso, né? Não, fulana é vaidosa. Quem nunca ouviu essa expressão? Já falaram isso para você? Não, Raimundo é vaidoso. Então, meu amigo, minha amiga, queremos a sua participação. Por gentileza, participe conosco lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Deixe, por gentileza, tá? Aquele comentário com aquela qualidade que só você pode nos prestigiar. Trabalhe a nossa vaidade aí, deixe aquele like, compartilhe, porque na medida que você compartilha, que você faz um comentário, que você deixa um like, a plataforma entende que você está interessado por esse conteúdo. E aí você vai receber as informações desse conteúdo e vai ampliar o nosso projeto junto com você. Então, por gentileza, participe conosco. Raimundo Alves. Bom, Marcos, que bela pesquisa. Pois é, Marcos, então há muito interesse nos cuidados, e aí quando a gente tocou nesse assunto, cuidados externos, enfim. Então, algumas coisas podem contribuir para essa busca, não é? No geral, quando a gente pensa em autocuidado, a gente associa isso à vaidade, porque a gente talvez pensaria que a vaidade é aquilo que faz a gente buscar um bem-estar, não é? E aí dentro, talvez, das devidas proporções, isso pode ser muito saudável, mas também confesso que estou ansioso para ouvir o que a Bíblia diz. Estou muito ansioso pela aplicação de hoje, porque tenho pensado que o autocuidado envolve vaidade. E aí, por essa perspectiva, tenho me questionado se a preocupação não deve ser assim o limite, até onde deve ir essa nossa vaidade, que ficaria dentro do saudável, e a partir de quando ela se tornaria um sintoma, uma dificuldade, né? Então, vamos pensar juntos. E talvez uma das coisas que contribua, Marcos, você bem disse, dos salões de beleza, das academias, desse consumo dos produtos, né? Bom, a gente tem pensado e visto uma sociedade que está procurando preencher seus vazios. E essa busca, essa corrida pelo externo pode revelar conflitos internos. Pensei isso até aqui. Vamos conversando aí ao longo do nosso encontro. Marcos. Ô Raimundo, com a sua experiência na atuação como psicanalista, talvez a gente pode trabalhar a ideia também, pensar que a vaidade muitas vezes pode estar ligada à insegurança. Também a questão essa questão da autoimagem, né? A questão da autoestima.
Será que a pessoa talvez invista muito forte nos seus cuidados pessoais, na sua vida, na sua imagem, por insegurança, por querer agradar os outros, para querer demonstrar algo, ou por ser aceito? Talvez ou não. Sim ou não? Não, boa, não, pode, claro que pode. Claro que esse posicionamento com a autoimagem pode revelar insegurança, pode revelar provocações e pode também ser uma forma que essa pessoa está encontrando de ser aceita em um determinado grupo. Então, sim, podemos estar falando exatamente sobre isso. As pessoas têm uma necessidade inata de serem aceitas, e se determinados grupos para os quais ela quer entrar, estabelecer um padrão, uma norma, ela vai buscar formas de poder atender para ser aceita, para ser aceito, o que pode levar a dificuldades sérias, não é? A gente já falou sobre isso e claramente você pode perceber que pessoas que fazem as coisas pensando em ser aceitas, elas podem experimentar muita dificuldade, muita solidão, rejeição, tristeza. Então, se esse for a motivação para a busca da autoimagem, precisa ser pensado, não é? Sim. E talvez, me parece que as redes sociais contribuem em muito, porque é uma grande vitrine, as redes sociais. E as pessoas querem passar nas redes sociais uma beleza, uma imagem, algo que muitas vezes não é real. Essa necessidade de se apresentar, de mostrar que é bonito, que está por cima. E aí eu lembrei de uma frase do Milor Fernandes, que é um grande pensador, né, o saudoso Milor Fernandes, filósofo. Ele dizia o seguinte, que não ter vaidades é a maior de todas. A pessoa que diz não tenho vaidade nenhuma, será que isso não é uma forma de vaidade? Ele era um humorista tremendo, né, o Milor Fernandes? Então ele deixa essa questão. Então as redes sociais ou são, né, uma grande vitrine para a vaidade. Pois é, interessante. Eu lembro de você já ter trazido falas do Milor Fernandes, e essa é interessante porque, Marcos, por isso que é importante a gente observar o que está acontecendo conosco, porque negar é a forma, assim, realmente muito contundente de afirmar aquilo. Então, se eu digo, não tenho, olha, esse não muitas vezes é um sim gigantesco. Então, o ideal é a gente parar, refletir, como estamos fazendo agora. Como estamos fazendo exatamente agora. Vamos refletir. Será se nós já fomos? Será se nós não estamos sendo? Ou qual é assim, o campo da nossa vida em que a gente tem uma tendência a ser mais vaidoso, e pensar qual é o tamanho, qual a intensidade, qual o nível. Se a gente, sei lá, não tira a barba, a gente não vai em determinado encontro. Se a gente não está com um tipo específico de roupa, uma marca, um Sim, sim. perfume, um relógio, aí eu não vou. O Será por celular, quê? né? Se é um O iPhone ou não, celular, pois não é? é, Então tem tudo isso. exatamente. E aí você falou sobre a questão do amor próprio. Nós falamos no início a questão que uma linha fina. Se você se ama, a questão do amor próprio, como que você lida? O pacote está inserido a vaidade. E aí fica uma outra reflexão. A falsa modéstia não esconde a vaidade? Ai, pois é, olha só. Marcos, talvez você já sabe, né? Você lembra daqueles casos em que o sujeito é tão humilde que ele fica orgulhoso da sua própria humildade? É mais ou menos nesse Sim, sentido, né? Ah, que é coisa. verdade.
É que nem umas declarações, às vezes, que você fica pensando, mas será que a pessoa pensou na declaração dela? Uma vez um cidadão falou, eu sou ateu, graças a Deus. Aí é complicado. Aí é Sim, complicado, né? uhum. Então, tem certas vaidades no outro que te irritam? Perguntando aqui ao meu amigo, a minha amiga, você, internauta. A vaidade do outro incomoda você? Ou é uma forma de elogio? Falar que uma pessoa é vaidosa, você está elogiando? Durante a minha experiência profissional na área de RH, na área de gestão de pessoas, eu entrevistei várias pessoas para o mercado de trabalho e a gente tem uma pergunta que é muito comum para o candidato ao emprego. Me fale algumas qualidades, fale pelo menos 3 qualidades que você ah, acha que possui. E não é incomum alguém falar que é vaidoso. Coloca aquilo como uma qualidade na entrevista. Ou seja, o entrevistador, ele observa aquilo com cautela, aquela declaração. Ele tem que, ele tem que peneirar, filtrar aquela declaração do candidato para entender o perfil dele. Porque você conviver com uma pessoa extremamente vaidosa num ambiente de trabalho pode trazer problemas de relacionamentos, né? Até de crítica por parte do vaidoso, achando que o outro não. Sabe? Uma coisa é você ser uma pessoa vaidosa e ficar na sua. Mas muitas vezes você tem uma percepção que os outros têm que ter essa mesma conduta. E aí, será que vaidade é uma qualidade? Você citou isso interessante, são os exageros. E às vezes são coisas supérfluas, coisas que não são tão importantes que a gente valoriza e esquece o principal, esquece situações, pessoas importantes na nossa vida, no dia a dia. Então, a vaidade, aquilo que você falou, a questão do equilíbrio. Sim. Olha, Marcos, esse é um ponto importante, assim, quando você pergunta se a vaidade do outro te incomoda. Bom, eis aí um teste rapidinho, você pode fazer isso agora. Lembre-se de algum encontro, evento, episódio no qual você viu alguém e sentiu isso sobre esta pessoa. Se a vaidade do outro lhe incomodou, sinto dizer, mas é que você tem. E aí, e aí veja, isso não é de todo ruim. Você só precisa pensar a vaidade que eu tenho, ela está em qual grupo? Na saudável, naquela que está dentro dos padrões de saúde, ela está tranquila dentro de mim, porque a gente só consegue ver no outro aquilo que a gente tem. Certo. E talvez a pessoa está incomodada com a vaidade do outro por causa de inveja, a motivação. Por causa, Fica com inveja e aí a gente fica, a gente fica pensando nessa questão da importância de nós entendermos, de ter esse equilíbrio. Porque é uma linha fina, ou tênue, como eu comecei a dizer, né? Às vezes é uma pessoa muito vaidosa, o contrário do vaidoso, muitas vezes as pessoas dizem, não, aquela pessoa é muito desleixada, não se cuida. E hoje nós sabemos que os homens, antigamente não era assim, hoje os homens, cá para nós, estão bem vaidosos, né? Salão, cuida da unha, cuida da pele, é aquilo, né? Vai malhar, sabe, uma série de coisas que o homem dá aquele famoso tapa no cabelo, né? Tem que ser dado um tapa com. Né? Você vê os jogadores de futebol, muitos deles com cortes, cada um mais incrível que o outro, né? Aquela coisa de se apresentar diante da sociedade. E tem um detalhe que você falou sobre. Você vai num evento, numa festa, e vê aquela pessoa muito vaidosa. Dizem as más línguas, Raimundo, dizem as más línguas, meu amigo, minha amiga internauta, que a mulher se veste para outra mulher. Quando ela está se vestindo, ela fica imaginando como as outras vão me perceber. Ela não se veste para os homens. Será? Pois é uma boa pergunta.
E Marcos, e como esse, no geral a gente não para assim para pensar sobre isso, né? Observe, é, bom, isso de fato tem uma relevância muito grande. No geral, você não para pensar sobre isso. E aí, já que você não para pensar sobre esses temas, vaidade, inveja, falamos aqui de diversos temas. No geral, a gente não para. E aí, quando a gente se depara com eles, isso pode provocar um incômodo terrível. Então, essas oportunidades que a gente tem de pensar sobre isso são muito boas. Por exemplo, essa pessoa que eventualmente você adjetivou como vaidosa, ela é vaidosa ou ela é apenas alguém que aprendeu a cuidar de si? Ela é vaidosa ou ela é apenas elegante? Elegante é ótimo. Elegante. Né? Muito elegante. Então, pensemos sobre isso, né? É verdade. E daqui a pouco, não se esqueça, daqui a pouco, imperdível, nós vamos ter o quadro A Aplicação Bíblica, né? O que a Bíblia diz sobre esse tema vaidade. E hoje o professor João Cruz, com certeza, será que ele está com muitas vaidades? Não, né? Muito vaidoso? Será que ele não, acho que não. Mas ele gosta de dar um tapa no cabelo, né? O óculos tem bem limpinho, é claro, aquela coisa, né? Bem, roupa sempre. Ele é uma pessoa elegante. O professor João Cruz é uma pessoa elegante, né? Então, daqui a pouco, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse tema vaidade. É muito importante, sabe por quê nós pensarmos isso, Raimundo e amigos? A sociedade traz uma régua, né? Passa uma régua, um modelo, um padrão, que nós devemos ter esse modelo. Então, o modelo de beleza que a sociedade coloca nas nossas vidas. A gente sabe que pessoas que lutam com peso, têm dificuldades com peso, pessoas, uma série de situações, têm uma certa luta, né? Porque não tem um perfil estético muitas vezes. Mas é muita questão de momento e cultural, nem sempre foi assim, mas a sociedade quer. Por isso que tem tantas situações de proteção, de apoio, de prevenção, uma série de coisas, porque a sociedade precisa acordar em muitas coisas de respeito. Existe o preconceito sobre vaidade. Então, com certeza, a aplicação bíblica, daqui a pouco, que o professor João Cruz vai trazer para nós, vai fazer toda a diferença, porque, afinal de contas, a Bíblia é a nossa referência. Não é à toa que foi o primeiro livro impresso, né, lá por Gutenberg, foi a Bíblia. Indiscutivelmente, é um divisor de águas. Sem a Bíblia, eu não saberia dizer o que seria da minha vida, por causa dos conselhos que nós encontramos na Bíblia, Raimundo. Então, daqui a pouco, o João Cruz vai trazer para nós a aplicação bíblica. E a sociedade continua aí, sempre nos empurrando. Bom, e hoje você bem disse, né, sobre a palavra, né, a Bíblia. E sem ela a gente não teria esse padrão sobre vaidade, né? Esses critérios que daqui a pouco ficarão mais claros ainda com a aplicação bíblica. É importante. Então, meu amigo, minha amiga, você em algum momento já adjetivou alguém como vaidoso, como vaidosa, e você mesmo já se pegou pensando sobre isso? Você se considera uma pessoa vaidosa? A vaidade para você é negativo ou positivo? Nos conte aí nos comentários, por favor. Sim. Nós queremos ler seus comentários muito, muito em breve, tá bom? Será que vaidade e ostentação andam juntas? Vaidade e ostentação. Muitas vezes, exagerar as nossas habilidades, colocar na vitrine as nossas conquistas, as nossas posses. Será que extrapola esse conceito de vaidade? Não é uma ostentação? Então, a gente precisa parar e pensar sobre isso. Eu vou ler aqui um poema. Deixa eu abrir aqui um. Então, você, meu amigo, sempre tem um poema para trazer para que a gente possa refletir. Trazer um poema do Gregório de Matos, nascido lá em Salvador. Discutivelmente, o Gregório de Matos, ele é referência na poesia, né, barroca
no Brasil, ele é um dos expoentes, com certeza, filho de portugueses, diga-se de passagem. Então, Gregório de Matos, um dos seus poemas, esse é um poema meio que bem-humorado, era muito comum na caneta, na pena do Gregório de Matos, a sátira, né? E a filosofia, ele aplicava a filosofia e a sátira nos seus poemas. E ele diz o seguinte: ardoroso, vaidoso e presumido queres, presumindo ser querido, ama a virtude e lograrás o intento, porque só a virtude é o fundamento. Então tá aí essa poesia bela, né? Essa sátira do Gregório de Matos, que realmente é referência na poesia brasileira. Muito bom. Isso sempre enriquece, né? Literatura dá um banho na alma, que coisa boa. Bom, muito, muito importante isso, né? E ele diz lá, ardoroso, vaidoso. Ele está dizendo, vaidoso, ardoroso. Você presume, é a suposição que você vai ser querido por causa da sua vaidade, né? Ama virtude, busca virtude, você vai alcançar o seu intento. Que belezinha, que encontro bom. Ai, muito bem. Bom, e aí, meu amigo, curta, comente, compartilhe e veja, o que você define como vaidade? Está onde? Na roupa, na vestimenta, no relógio, no brinco, na maquiagem? O que você usa como critério para pensar a vaidade? No outro e, claro, em você também. Então, vamos pensando juntos. E o vaidoso, a vaidosa, é um exibicionista? Eita, Marcos. Ai, que pergunta boa, hein? O Mark Twain, famoso escritor Mark Twain, ele disse o seguinte, que não há graus de vaidade. Ele diz que não há graus de vaidade. O que acontece é que as pessoas têm graus de habilidades para disfarçar suas vaidades. Aí Camuflam bem. Elas camuflam bem, não demonstram. Cada um de nós tem um toquezinho. Eu lembro que desde criança eu tinha uma coisa da sobrancelha. Você se olha no espelho, você quer o quê? Olhar como você é, como você está e tal. Eu sempre cuidei da sobrancelha, né? Nunca afinei nem nada. Nada contra homens hoje, que tem muitos que já afinam bem a sobrancelha, aquela coisa toda. É um gosto de cada um, né? Mas eu sempre gostava de não deixar o pelinho ficar. Uma coisa que sempre me preocupou, essa questão do espelho. Inclusive, tem um poema chamado Espelho Cego, que me fez pensar nisso. Chama Espelho Cego. A face busca o brilho fugaz. No espelho, a ilusão tenaz. Esquece a alma o sentir profundo. No culto vão do próprio mundo, ou no culto vão, né? Do próprio mundo. Mas o tempo, cruel e astuto, leva à beleza o falso fruto. E o espelho, enfim, sem refletir, mostra o vazio do puro existir. Autor desconhecido. Gostaria que né, o autor fosse eu, mas não. A fonte é desconhecida. Mas eu fico pensando, Raimundo e amigos, a questão da transitoriedade da vaidade, muitas vezes. A gente investe muito na beleza, na autoimagem, no querer ser aceito, em ser querido, uma série de situações que a gente vai trazendo, empilhando na nossa vida. Mas essas coisas acabam, passam, o tempo passa. A beleza vai mudando. E fica a pergunta para nós, fica essa reflexão. O que vale a pena? Muitas vezes as pessoas hoje estão casando, namorando pela beleza física. A gente sabe que passa. E aí? Se for só beleza física, se for só contato físico, não é?
Será que vai se segurar, vai se sustentar a vaidade? Apresentar aquela pessoa, né, bonita, bela, é bom. Você ama a pessoa porque você, com certeza, a vê como uma pessoa bela, bonita, né? Mas o espelho, ele é um. Se nós soubermos lidar com o espelho, ele vai trazer um bom diagnóstico para nossas vidas. Será que é errado investir na beleza, na vaidade? Ou tem um tempero, tem um passo certo? Daqui a pouquinho, mais uns 2 minutinhos, nós estamos chamando aí a aplicação bíblica com o professor João Cruz. Muito bem, o espelho ajuda muito, Marcos. Espelho meu, diga, né? Se existe sim. alguém, Marcos, é sempre assim? Que bom seria se a gente pudesse ter mais diálogos, né, com a pessoa do espelho, né? A gente poderia cortar. De repente, a terapia ajuda muito, né? Sim, a terapia ajuda muito ser esse espelho para a gente identificar e perceber. Na sua clínica, com certeza, você trabalha muito com isso. As pessoas refletindo sobre as suas vidas. Sim, sim. Aliás, essa é a metáfora. Nós, analistas, funcionamos como um espelho, né? De modo que as pessoas se angustiam não por ter falado, mas por terem se ouvido. Então ficou esse poema aí do espelho, o espelho cego. Então deve-se deixar vaidade aos que não têm outra coisa para exibir, dizia Balzac. Tá? Deve-se deixar a vaidade aos que não têm outra coisa para exibir, Balzac. Então vamos convocar, atenção, hein? Meu amigo, você, minha amiga, vamos convidar o professor João Cruz e não se esqueça de participar, de inscrever-se em nosso canal lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Você participando, você se inscrevendo, a plataforma vai entender que o conteúdo é importante, é interessante e vai ampliando. Então, por gentileza, se você puder deixar aquele like, aquela curtida que só você pode fazer, por favor, faça, tá? Faça-o, né? Com muito carinho, né? Compartilha, porque a gente entende que esse tipo de diálogo que o podcast Temas da Vida, Conexões Temas da Vida apresenta, faz a gente refletir. Porque nós, né, Raimundo, nós não estamos trazendo uma receita. A gente está junto com vocês, conversando e pensando e abrindo, né, um leque sobre as nossas vidas naquele assunto. Então é importante. A gente entende que vale a pena a gente investir nesse modelo que nós estamos apresentando aqui o podcast. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação, pelos comentários. Vamos convidar, então, o professor vaidoso ou não? Não. Nosso querido, ele é teólogo, ele é professor, ele é escritor, ele é editor. Professor João Cruz, o que a Bíblia diz sobre esse tema? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Raimundo, aqui. Sobre vaidade, acho que todos nós temos uma pitada de vaidade, né? Você falar o que eu sou aí é vaidade minha. Mas, no entanto, eu não preciso muita vaidade, eu sou bonito já, então... Não sabe. É verdade. Humilde, né? E também humilde. É verdade, eu não ia falar sobre isso, mas já que você falou, eu só tenho a concordar. É verdade. Por gentileza, então... Vamos ouvir a aplicação bíblica com o João Cruz. Muito bem, vaidade é uma coisa natural, todos nós, né, temos, faz parte da vida, do corpo, do mundo onde estamos inseridos. É necessário, inclusive, uma certa vaidade. Desde o Velho Testamento nós somos ensinados a amar o próximo, olhando para a própria vaidade, inclusive, porque nós queremos ser amados também, mas a Bíblia fala mais, né, sobre vaidade. Espero que uma apresentação apareça aqui a qualquer momento, né? Mas basicamente, né, a Bíblia fala, enquanto não aparece a apresentação aqui, vaidade na Bíblia, ela basicamente diz que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós teoricamente construímos assim, é vaidade nossa. Nós muitas vezes nos apegamos a muitas coisas, mas tudo é vaidade. Né? Nossa vaidade, nossa vã pensamento que devemos nos apegar a todas as coisas, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, no caso Eclesiastes capítulo 1, versículo 2.
Ainda mais, vaidade é uma armadilha sutil, pode se tornar uma armadilha, na verdade, né? A Bíblia mostra que tudo sem Deus é vazio. E precisamos então entender isso, que nós precisamos encher nossas vidas de coisas que têm valor, não necessariamente coisas. Não necessariamente as coisas têm valor, não é verdade? Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, então quer dizer, os desejos que nós temos na carne, a concupiscência dos olhos que nos enche os olhos, entra lá para a nossa alma, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede deste mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus maus desejos. A palavra concupiscência é isso, mau desejo, coisas supérfluas. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17. E a vaidade nos afasta de Deus, né? Porque fala sobre o eu, esconde a verdade ali do que realmente precisamos saber e gera insatisfação constante. O eu. Nós temos exemplos do eu. Lúcifer, conhecido como o diabo. Nabucodonosor, um rei. Hoje governadores também, né? Governantes em geral, pode cair nessa armadilha. O eu. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então os humildes é que têm a graça de Deus. O eu, nós todos somos o eu, né? Então nós todos, essa mensagem é para você, para mim, para todos nós. Eu sou eu, como você é o eu. Aí está o ego, né? Daí surge o egoísmo. Esconde a verdadeira identidade nossa, que é aquela máscara que nós criamos para conviver, porque todo mundo usa uma máscara. E é claro, é necessário muitas vezes até esconder o pecado. Nós buscamos a aprovação humana em todas as coisas. As redes sociais, elas fazem sucesso por causa disso, porque você dá para eles o que eles querem e eles, teoricamente, retornam o que você quer. Mas 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, lembra que Deus olha o coração. Se nós queremos agradar alguém que vale a pena, esse é Deus. E a vaidade gera uma insatisfação constante, nada nunca é suficiente, o olho nunca se farta, nunca se enche o suficiente, porque até na sabedoria que nós buscamos, o conhecimento, enfim, há muito enfado. No final das contas. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza, aumenta o conhecimento, você sabe de tudo, você já viveu bastante, você é experiente. Isso cansa, né? Gera insatisfação constante. Lembrando aqui de Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Vaidade é vazia, vaidade é passageira, e nós todos sabemos disso. Uma frase que nós todos usamos, muitas vezes falando sobre a morte, é que ninguém leva nada deste mundo. Na verdade, só leva o que trouxe, o que recebeu de presente. Nós temos que ter, então, o presente sempre presente. Deus é tão bom que hoje nós chamamos de presente. Salomão reconhece esse vazio. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu. Ele teve toda a riqueza, toda a sabedoria, ele teve tudo o que era necessário para uma pessoa ser feliz. Mas ele chega a uma conclusão triste. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14. A glória humana, a riqueza, ter coisas, a beleza, a fama, o poder, tudo é passageiro. Toda a carne como a erva do campo. Toda a sua glória, como a flor da erva. Seca a erva, cai a sua flor, passa rapidamente, a gente nem nota. As flores, Jesus diz, que são muito belas, mas elas não fazem nada, elas dependem totalmente de Deus para ser belas. Se nós dependêssemos mais de Deus, seremos muito mais belos, mais do que a própria beleza que nós carregamos de nascimento. 1 Pedro 1, 24 nos lembra que tudo aqui é passageiro, né? E nós vemos que tudo que é nossa vaidade não nos enriquece, o que realmente somos. O que nós somos é o que você não pode ver. Na verdade, nem no espelho. O espelho só olha uma imagem. Ela é agradável ou não. Talvez, como o Marcão disse, a sobrancelha, um fiozinho aqui nos incomoda. Eu sou descendente de pessoas que têm pelo na orelha. Talvez não seja bonito, mas é uma característica. Mas todo o resto, a beleza, o acúmulo, não salva a alma. Prende a gente neste mundo, é o que faz. Que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Pergunta Jesus em Marcos capítulo 8. Mas tem uma cura para a vaidade. Quer dizer, todos nós vamos ter um grau de vaidade, e esse grau de vaidade não é pecado. Mas você investir toda a sua vida naquilo, aí é o problema.
problema é que nós mesmos plantamos e colhemos. E quando você planta uma semente, lembre-se que você colhe um fruto muito maior. E então tem um antídoto contra a vaidade. Primeiro, reconheça a soberania de Deus, sabedoria de Deus e tudo que vem de Deus. Todas as bênçãos. Talvez você pense consigo mesmo, eu construí a minha casa, eu comprei esse carro, eu sou o chefe dessa família. Lê do engano. Somos nada. Deus é quem deu força. Deuteronômio capítulo 4, capítulo 8 fala sobre isso. Que Deus é que nos dá força. Nós não devemos esquecer de Deus. Porque Deus é que nos fortalece para que tenhamos isso ou aquilo. Reconheça então a soberania de Deus. Humilhai-vos na presença de Deus. E a exaltação vem dele. Tiago capítulo 4, versículo 10. Busque o que é eterno. Foco nas coisas espirituais, como por exemplo, o fruto do Espírito. E temos que ter propósito de vida. O propósito é esse, para todos nós, para todo ser humano. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas? Bom, as outras coisas são as outras coisas. Jesus está falando sobre 3 coisas. Comida, roupa e água, basicamente. Isso é o que nós precisamos. O resto nós não precisamos para viver. Deus é tão bom que nós também temos. Mas Jesus diz, estas coisas, especificamente, essas 3 coisas só. O resto, deixa nas mãos de Deus. Fica tranquilo, é como uma criança. Uma criança, ela levanta, ela vai dormir, ela brinca e ela não se preocupa. Os pais estão lá, trabalhando, labutando. Deus é assim. Você talvez não veja até Deus, mas veja como Ele tem sido bom. Ele tem até sustentado até a sua própria vaidade, no sentido de que você nasceu bonito, puro, com um futuro incrível, esperança. Deus é muito bom. E Ele permite que você, inclusive, invista na sua vaidade. Mas Ele é justo e vai cobrar tudo o que você tem para colher disso aí também. Mateus 6, 33, foque. Foque no que é importante. O reino de Deus e a sua justiça. Outras coisas são supérfluas. E vamos servir aos outros. O valor está no serviço aos outros. Não façais nada por partidarismo, quer dizer, tudo para mim, para nossa família, enfim, ou vanglória, mas por humildade. Considere as outras pessoas superiores a si mesmo. Jesus fez isso. Em Filipenses capítulo 2, nós vamos ver um pouco mais de Filipenses capítulo 2, o que Jesus fez para se tornar quem Ele é, como nós o conhecemos. Aprendemos muitas coisas sobre a vaidade. Ela promete, mas não entrega, quer dizer, entrega um vazio. Em Cristo nós temos propósito, um propósito eterno. Enganosa é a graça e vã a formosura. A mulher que muitas vezes nós associamos à vaidade, se bem que nós estamos vendo que o homem também está mais vaidoso ultimamente, né? A mulher, o homem que temem ao Senhor, esses sim serão louvados. Provérbios 31, 30. Aprendemos também que Jesus é que nos dá o exemplo. Nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Ele era Deus, tinha forma de Deus, não julgou ser igual a Deus, se esvaziou, se tornou em forma de servo. Em outras palavras, um ser humano. O ser humano é a forma de servo. Braços, tronco, pernas, boca para servir, olhos para servir. Tudo que você tem, Deus te deu é para você servir. Então, siga o exemplo de Jesus. Ele se tornou um de nós para que nós pudéssemos nos tornar como Ele. Pelo que também, aí sim, Ele conseguiu o que todos nós queremos. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quer ser um nome reconhecido? Não será nas redes sociais. Não será. Não será poder, dinheiro, ter coisas. Será na presença de Deus. Humilhe-se perante Deus e faça o que Ele te criou para fazer, servir. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Até os mortos vão louvar ao Senhor um dia. Toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 ao 11. Sobre a vaidade, ainda há o mandamento antigo, no caso, lembra da vaidade, ame ao próximo, como ama a si mesmo. Lembrando da sua vaidade. Mas tem um novo mandamento, muito melhor, muito mais poderoso e com muito mais efeitos benéficos para todo mundo. O novo mandamento é: ame ao próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas, logicamente. Mas ame ao próximo como Jesus ama você. A mim, a todos nós. Assim como Ele ama a todos nós,
amemos ao próximo. Deus seja louvado para que nós possamos conseguir usar a vaidade para o benefício próprio de nós mesmos, no sentido de que vamos amar como Deus nos ama. A vaidade é necessária no sentido de que, se Deus me ama, eu também preciso me amar. Até provavelmente o Raimundo pode falar mais sobre isso, né? Sobre a necessidade da pessoa se amar. Como é importante se amar, não é verdade, Raimundo? Muito bem, é verdade, João Cruz, é verdade. Bom, muito obrigado pela boa aplicação. Que beleza, que bom foi ouvir suas palavras, tendo como fundamento aí a Bíblia. Muito obrigado, João Cruz. Marcos. Ô professor João, que excelência sua apresentação, sua aplicação bíblica sobre vaidade. E eu fiquei aqui pensando, mexendo comigo, a sua instrução, seu ensinamento com a Bíblia aberta, João. Porque vaidade pode ser uma preocupação excessiva com as nossas aparências, com as nossas vidas. E eu fiquei pensando, ouvindo a aplicação bíblica, porque se nós valorizamos tanto o que é belo, se nós valorizamos tanto, Raimundo e amigos, a beleza, com certeza não existe nada mais belo, nada mais majestoso do que Deus. Conhecer a sua glória, conhecer a sua beleza plena. E eu creio, olhando para a Bíblia, que um dia aqueles que entenderam isso e que obedeceram a palavra, né, de Deus, de Jesus, vão conviver, vão conhecer Deus na sua plenitude. Então, que nós possamos pensar nisso. Como disse o professor João, a vaidade em si não é ruim. Todos nós temos uma vaidade, né? Mas a gente tem que saber lidar com essa vaidade. Então, é excelente. Então, obrigado aí mais uma vez a você, meu amigo internauta, minha amiga, pela sua participação. Por favor, deixe seus comentários lá no nosso canal exclusivo, lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Você pode, inclusive, nos seguir no Instagram, no @Conexões Temas da Vida. Raimundo Alves, meu comandante, poeta, psicanalista, papai, grande papai, né, do Joãozinho, maridão. Como sempre, é um prazer compartilhar contigo e também com o João Cruz esse podcast. Que todos tenhamos realmente aí, ao ver esse vídeo, uma mudança de chave, né, na nossa vida. Um abraço a todos! Muito obrigado, Marcos. Uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Obrigado ao professor João Cruz e obrigado a você que esteve conosco até aqui. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.